aí, meus queridos bros e broas, tudo bem com vocês? Durante a semana eu fui selecionando algumas perguntas muito tops mandadas por vocês lá na caixinha no meu Instagram e aqui eu resolvi responder algumas delas, né? Com a nossa ajuda aí da excelentíssima editora, vai estar nos auxiliando aqui então, fazendo as perguntas e eu vou estar respondendo para vocês. Algumas bem interessantes, então se você quer participar desse canal aqui, né? Essa nova atividade aqui nossa, então sempre que eu abrir uma caixinha lá no Instagram, manda a sua pergunta da hora e aí eu vou estar selecionando as melhores perguntas totalmente surpresa. Então me segue lá no... Bugou aqui, né? Me segue lá no Instagram para você participar também. Então bora lá pro vídeo. A primeira pergunta é do Ricardo Saad. O que acha do ETF VT? Boa pergunta, Ricardo. O ETF-VT ele não é um ETF ruim, tá? Ele só tem um pouco mais de diversificação, ele é menos exposto comparando com o S&P 500, por exemplo, né? No caso do VT, temos aí as top holdings deles, né? Apple, Amazon, Nvidia, etc., com muito menos exposição nessas empresas de tecnologia do que o próprio S&P 500 tem. Então, se você está buscando aí um pouco mais de estabilidade, ao invés de crescimento, talvez o VT seja interessante. Mas eu acho que você consegue rentabilidades melhor, muito mais seguro também com o próprio S&P 500, tá? Não consigo ver um risco-retorno tão interessante assim. Agora você pode ter aí, né, esses ETFs como base do teu portfólio, como core, né, que a gente chama, e aí você fazendo stock picking em outras empresas, aumentando a exposição em outras empresas também, é bem interessante. Então, é um bom começo sim para você começar a investir nos Estados Unidos, mas talvez o risco-retorno do S&P 500 seja mais interessante. A próxima pergunta é do Gupo Giato. Abraço, Gui. ETFs para se expor ao metaverso. Aí ele mandou o ticker META. Meta. O ETF Metaverso, esse ticker Meta aí, né, que é o ETF do Metaverso, ele não é muito interessante ao meu ponto de vista. Eu dei uma olhadinha nele, tem um expense ratio, né, uma taxa de administração 0,75%. Eu acho bem alta, tá, considerando aí as holdings que ele tem, né, as empresas que ele investe, que você conseguiria investir na maioria delas sem muito problema, né? Nvidia, Facebook e tudo mais. Então, nem tem tanta diversificação assim, né, muito mais concentrado nessas grandes aí. Eu acho que você consegue fazer a mesma coisa fazendo stock picking, por exemplo, se o objetivo é fazer isso. E tem várias corretoras que você consegue comprar no fracionado, então você consegue equilibrar bem direitinho, bem tranquilo, sem muitos problemas. Então, não gosto muito não. A próxima pergunta é do Fine Couto. Temos o real como moeda. Se o Brasil decidir mais uma vez trocar, como isso impactaria os investimentos? Bom, basicamente quando temos uma mudança de moeda, o que aconteceu em 94, 93, 94, foi algo que aconteceu já na Segunda Guerra Mundial, né? Houve aí o que a gente chama de URV, né? Que é a unidade que eles usam de conversão da moeda quando sai de uma moeda para outra. Isso é para tentar manter a paridade e diminuir a inflação. Então, no caso do Brasil ali, a época foi pouco mais de 600 de paridade, então a conversão era de 600. Já nos investimentos, o que eles vão fazer, né? O valor da cota, ele só vai mudar nessa mesma paridade aí e não acredito que vai mudar muita coisa. Eu posso estar errado aqui, mas pelo menos no meu entendimento seria basicamente isso. Você teria essa conversão, né, de paridade entre o real e essa nova moeda que estaria surgindo aí e seria, né, esse mesmo valor de conversão, basicamente. A próxima pergunta é do Fernando Moura. Você tem ações do banco que você trabalha? Aí ele disse que ele tem. Da hora, da hora. Então, eu tô trabalhando para você aí, né? Como eu trabalho para mim mesmo, então eu sou meu próprio empregado, mas eu também sou meu próprio trabalhador, então eu não posso me demitir nem tirar férias. Dando uma de Agostinho Carrara aqui, né? Sim, obviamente, eu tenho ação do meu próprio banco, né? Obviamente, seria um tanto quanto hipócrita da minha parte não ter ação do meu próprio banco. E a gente tem um benefíciozinho que a gente recebe mais ações, né? O banco, cada salário que a gente recebe, uma porcentagem a gente seleciona, cada um pode escolher a porcentagem que quiser. Uma porcentagem ela vai para comprar ação do próprio banco, inclusive, e aí o banco ele vai dobrar a quantidade que você está colocando. Então, se você coloca aí uma boa porcentagem, o banco vai dobrar para você. No final das contas, acaba sendo uma boa graninha no longo prazo, tende a ser bem atrativo, né? Principalmente se você fica lá no banco um bom tempo, né? Tende a ser aquela bola de neve, né? Porque os dividendos caem ali na nossa conta e já são reinvestidos automaticamente também a cada 2 semanas, né? Porque a gente recebe a cada 2 semanas aqui, uma partezinha ali já vai para comprar ação de novo e fica essa bola de neve. Mas sim, eu tenho. A próxima pergunta é do P. Grego.
É fã de fundos imobiliários? Sou fã de fundos imobiliários, eu acho bem bacana, principalmente, né, na gestão de proventos, né, no fluxo de caixa. É bem interessante, principalmente no Brasil, que a maioria das pessoas tem aí uma dificuldade de fluxo de caixa, muito pelo custo, né, Brasil, pelo salário ser muito baixo. Muita gente acaba tendo essa necessidade de fluxo de caixa um pouquinho maior. Então, eu acho que é uma tese, é um tipo de investimento muito interessante para o brasileiro, que traz aí um fluxo de caixa bacana e é um investimento muito acessível, né? Muita gente fala, pô, compra aí um apartamento, uma casa, aluga, vive de aluguel. Pô, mas para você comprar uma casa, um apartamento de 300, 400 mil pau, é muito caro. Agora, você é acessível comprar um fundo imobiliário de 100, 120 conto e você já está recebendo o aluguel deles proporcionalmente, obviamente. Você não precisa dispor aí 200, 300, 400 mil conto para comprar um apartamento, comprar uma casa e aí você começar a receber algum aluguel. E por via de regra, na verdade, se você olhar a rentabilidade, retorno real vindo de aluguel de casa, apartamento que você compra, ele é muito abaixo do que o próprio fundo imobiliário. Então não vale muito a pena. É muito mais interessante o próprio fundo imobiliário, né? O risco-retorno do fundo imobiliário é bem bacana. A última pergunta é do Gabriel Polezel. A partir de quando a diversificação começa a virar pulverização? Pulverização, boa pergunta. Essa é uma questão muito difícil de responder, né? Existe aí, cada um tem suas ideias, mas ao meu ponto de vista eu não acho que é uma questão de número, tá? Você, 40 ações, você já tá pulverizado, você já não diversifica mais e tal. Eu acho que você consegue ter 40, 50, 60, 70 ações se você quiser, contanto que elas estejam com uma correlação negativa, tá? Isso que é o importante, você ter um portfólio antifrágil, que ele adicione uma correlação, obviamente, aí é a sua escolha, depende do teu portfólio, mas se você vai adicionar uma carteira, uma ação, ela tem uma correlação positiva muito grande com a tua carteira já, das ações que já estão ali, você não está diversificando, você só está adicionando uma empresa lá e aí você está diversificando levemente o risco. Se for de mesmo setor de outras empresas, aí você está diversificando muito menos ainda. Então, cada vez menos a diversificação, ela vai sendo interessante, ela vai tendo menos impacto nesse caso. Agora, se você adicionar uma empresa de correlação negativa, aí sim fica interessante. Então, vamos dizer que você já tem no teu portfólio ali 5 empresas de fast food, né, de restaurante e tudo mais. E aí você adicionar uma sexta, por exemplo, de restaurante ou fast food, a redução do teu risco de portfólio, ele vai ser muito mínimo, né? Quanto mais ações ali, ela vai começando a diminuir o risco dela perante o teu portfólio. Agora você adiciona ali uma empresa, sei lá, de elétrica ou de, sei lá, petróleo, uma petrolífera, uma empresa de tecnologia, sei lá, outro tipo de coisa, a diversificação dentro da tua carteira, ela já vai ser diferente caso você adicionasse, por exemplo, comparando uma empresa do mesmo setor de restaurante. Então ela está muito mais relacionada à correlação positiva e negativa da tua carteira com aquela nova ação que está adentrando o teu portfólio. Espero que tenha feito algum sentido na sua cabeça, porque isso é um assunto um pouquinho mais complexo mesmo, mas eu acho que ficou bem respondido. Não sei se a editora conseguiu entender, se a editora entendeu, eu acho que então a gente tá bem aqui. Mas galera, por hoje é só, ela já falou, entendeu porra nenhuma, então esquece. Galera, por hoje é só, tamo junto. Espero que vocês tenham gostado aqui. Então lá no Instagram vou estar adicionando mais perguntas para vocês, as caixinhas. Então as perguntas mais interessantes como essas respondidas hoje, vou estar lá tirando a fotinha, vou estar salvando e aí vou estar respondendo uma vez por semana. Vamos ter esse quadro aqui agora. Fique ligado nas caixinhas que a sua pode ser a escolhida. Tamo junto, um abraço e é nóis.